Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora à aula de língua portuguesa na modalidade de reforço, né? Então, vamos estudar aqui para melhorar a aprendizagem de vocês, né? Sobre leitura de reportagem. O tema de hoje é leitura de reportagem, linguagem composicional do texto. Os objetivos desta aula: compreender a linguagem composicional do gênero textual reportagem e sua função comunicativa. Pessoal, reportagem é do gênero jornalístico, certo? E quais são esses gêneros jornalísticos? Vamos ver, né? Você sabe dizer qual a intenção é publicada um texto jornalístico, como por exemplo a notícia e a reportagem? Então, né, a notícia e a reportagem faz parte dos gêneros jornalísticos, né? Especificamente, o que vamos trabalhar hoje é sobre a reportagem. Os gêneros jornalísticos podem ser classificados de acordo com a intenção comunicativa predominante. Então, dentro do gênero jornalístico, nós podemos ter os gêneros informativos, que é a notícia, a reportagem, e os gêneros opinativos, que é o editorial, o artigo e crítica. São os jornalistas que informam as pessoas, trazendo e formulando notícia da forma mais imparcial possível. A reportagem considera o emprego do discurso direto, reproduzindo a fala dos entrevistados. A reportagem é assinada pelo repórter. Isso acontece porque ela é construída a partir de um ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados. Os meios de divulgação. A reportagem é mais frequente em revistas e em edições específicas de jornais, geralmente publicadas nas edições de finais de semana. Isso acontece porque esse gênero textual apresenta uma estrutura mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. Então, vamos para um quiz, né? A reportagem é um gênero textual poético, informativo argumentativo, narrativo literário, tendo começo, meio e fim da história. Qual a melhor opção que vai definir esse gênero textual reportagem? Escolheram a opção de vocês. Vou dar um tempo para vocês marcarem. Então, pessoal, a reportagem é um gênero textual informativo argumentativo. Vou ler um texto, né? Para vocês perceberem as características e tirarem algumas conclusões. O título do texto é: Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Observem bem, ó. As famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. Então, pessoal, antigamente acontecia muito, né? O pessoal vinha do campo
para a cidade, né? Para colocar os filhos para estudar, à procura de uma vida melhor, né? Sempre com esses objetivos. Agora, existem muitas famílias, né, que estão fazendo o contrário. E isso está expresso aqui nesse texto. São pessoas que cursaram faculdades, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro Hugo. O nascimento do Tomé reforçou esse novo desejo, né? Esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. Então, é um texto tirado, né, uma reportagem. Deixa eu ver aqui que tamanho eu coloco para aumentar, né? Uma reportagem tirada da UOL, de dezembro de 2020. Certo? Aqui está o endereço disponível. O texto que acabamos de ler nesta aula pertence ao gênero crônica, por sua característica narrativa, artigo de opinião, porque o jornalista se posiciona em relação ao assunto, reportagem, pois expõe fatos da mudança de vida de algumas famílias, conto, porque tem o começo, o meio e o fim. Qual a opção, pessoal? Então, o texto que acabamos de ler pertence ao gênero reportagem, pois expõe fatos da mudança da vida de algumas famílias. Então, tá lá de quem é o depoimento que foi dado na reportagem, local que foi tirado, né? Então, pessoal, aí, diante dos diversos gêneros que existem na língua portuguesa, esse foi o gênero reportagem. Espero que vocês leiam, releiam, tentem fixar, né, esse tipo de gênero. Na próxima aula, nós teremos atividade sobre esse gênero. Bons estudos, pessoal!